Grande do Norte lidera entre os estados brasileiros quando o assunto é o potencial em energia eólica. O setor desta energia renovável não sofreu tanto com a crise econômica e apresenta grandes possibilidades de crescimento para os próximos anos. Para falar sobre o quadro da energia eólica aqui no estado, eu estou aqui no estúdio do Jornal do Meio Dia com o diretor do Centro de Estratégias em Recursos Naturais e Energia, Jean Paul Prats. Boa tarde, Jean. Bem-vindo aqui ao Jornal do Meio Dia mais uma vez. Boa tarde, Edinaldo. Sempre um prazer estar com vocês aqui. Ô, Jean, qual a estrutura apresentada aqui pelo estado em relação a parques eólicos e turbinas em funcionamento? Pois é, meu amigo. Nós temos ainda aí, seguramos a liderança do setor nacional, tanto em geração quanto em projetos em construção e projetos contratados. Alguns números aqui para você saber, nós já atingimos aí 92 parques eólicos em operação, ou seja, rodando e gerando energia. Isso é 31% da capacidade nacional de energia eólica instalada no Brasil. Então nós temos aí uma liderança em contexto, significa 2,5 gigawatts, 2.500 megawatts instalados gerando. Agora, o relevante é que nós temos ainda aí uma reserva de construção e de entrada em operação de mais 25 parques que agora estão construídos nesse momento, sendo construídos, e 64 parques contratados a serem construídos. Isso em quais regiões? Então, nós estamos falando aí de 30, praticamente mais outros 100 parques, temos 92 em operação e outros 100 em construção ou a ser construídos, mas já contratados, assegurados, com investimento assegurado no leilão federal e ainda alguns parques do Mercado Livre. As regiões líderes nossas, o maior número de aerogeradores instalados numa cidade, no município, está em João Câmara. Parazinho é a segunda cidade com o maior número de aerogeradores instalados do Brasil. Então essa região do Mato Grande, ela se coloca como a líder aí, não só nacional, como claro também estadual, na questão dos parques já instalados. Temos algumas regiões que também se desenvolveram ao mesmo tempo, desde 2010, como o Litoral Norte, Caiçara do Norte, São Miguel, São Bento, a área de Pedra Grande, toda aquela região que se conecta, na verdade acaba se conectando ao Mato Grande de uma certa forma. E temos uma região da Serra de Santana, que também o desenvolvimento começou já desde 2009, 2010 também. Então ali Lagoa Nova, Bodó e tal. Como já disse, em parques instalados, existe uma linha um pouco em atraso lá, mas os parques já existe uma indústria eólica por ali. E as regiões novas, principalmente a região central, tem se desenvolvido também com parques que virão agora a ser construídos, começará uma nova fase aí nessa questão da região central, ali Lages, por ali. Então você tem aí um desenvolvimento e, obviamente, as regiões iniciais continuam despertando interesse, continua havendo espaço para parques eólicos nessas áreas. Então aí nós temos aí um progresso regular, programado para frente. Precisamos, evidentemente, continuar dando atenção a esse setor, que é um setor que hoje, obviamente, é um dos que mais movimenta produto interno bruto no Estado, mais injeta principalmente dinheiro nas economias no interior. Nós estamos falando de tudo isso fora da região metropolitana de Natal, então é extremamente importante porque gira a economia de cidades como João Câmara, Parazinho, que viviam outrora de Bolsa Família e de agricultura de subsistência, Então você provoca um fluxo financeiro muito forte nessas regiões, nessas áreas, e isso tem que ser aproveitado e maximizado nesse momento para que ele se perenize. De que forma? Ao longo dos outros anos isso continua. Esses recursos chegam ao município? Olha, chegam da forma mais democrática e direta possível, porque ao invés de ser só através de tributação, ou seja, de ficar na mão de governantes, ele chega na forma direta, de compras diretas. 1/3 de cada investimento feito, de cada real investido num parque eólico, vai para compras diretas no local de instalação. 1/3. Então, se a gente tem aí por alto 10 bilhões de reais que foram investidos nesses parques que já foram construídos, portanto, investimento que já foi feito de 2010 para cá, 10 bilhões de reais, por alto nós temos 3 bilhões de reais que entraram nessas cidades diretamente na forma de compra de comida, acessórios, fornecimentos locais, hotelaria, aluguel de residências, pagamentos de aluguéis pelo uso das áreas, movimentação, transporte, manutenção de veículos.
um monte de atividades que só pode ser desenvolvida localmente, e a regra normalmente é essa: a gente considera 1/3 do investimento total dedicado à economia local. Então, isso fora as tributações indiretas que existem, do ISS, de vários emolumentos, taxas e impostos que acabam girando em torno das prefeituras e do próprio governo do Estado. Existiu uma crítica logo no início da implantação desses parques eólicos com relação à questão dos empregos, que inicialmente, quando os parques chegavam, empregavam e depois iam embora e não necessitava tanto da mão de obra local. Esse discurso ele já é ultrapassado? Olha, esse discurso ele é distorcido desde o início, porque na verdade ele não é uma característica apenas da indústria eólica. Ele é uma característica da indústria da construção civil, da indústria do petróleo, várias indústrias que ao se instalar, ao construir suas instalações, ocupam 10 vezes mais pessoas do que depois quando estão operando. Um edifício normal numa cidade é assim também. Quando você constrói um condomínio, você ocupa aí 250 pessoas e no final, quando você tem o condomínio pronto, você ocupa 25, né? Então, qualquer atividade que se reporta a um período de construção mais complexo, um desenvolvimento de construção mais complexo, é assim. E isso a gente não pode negar, né, o investimento ou achar que é ruim um investimento só porque ele tem essa periodicidade. Ao contrário, isso acontece e você tem que saber lidar com isso, né? Então, quando eu digo que é perenizar o desenvolvimento e o fluxo financeiro nessas cidades, significa isso, que os gestores municipais, as comunidades, os movimentos sociais, todo mundo que está girando em torno daquilo, tem que realmente tirar um bom proveito do momento em que está sendo injetado dinheiro na forma de salários e outros serviços, como eu disse, para projetar o futuro, né? Para transformar essas coisas em iniciativas que se perenizem mais adiante. Então, o cara construiu uma pousada para uma construtora se instalar ali e fazer um parque eólico. Depois da construção, aquela pousada tem que continuar podendo hospedar pessoas. Então tem que haver políticas que dirijam aquilo para o turismo, que incentivem outras coisas, que mostrem que a cidade adquiriu infraestrutura para receber pessoas, de forma que aquilo se perenize. Estamos conversando com Jean Paul Prats, ele que é diretor do Centro de Estratégias em Recursos Naturais e Energia. Jean, nessa perspectiva de que você falou agora há pouco da implementação desses novos parques, qual a expectativa de empregos? Pois é, a nossa soma total até 2000, por esses parques todos que vão ser construídos aí, que não vão levar só esse ano, né, obviamente vão até 2019, 2020, seriam em torno de 30 mil. E este ano a gente teria uma expectativa de ou reciclagem ou de aproveitamento novo de empregos de 10 mil, como a gente colocou, quer dizer, uma estimativa baseada nas regras de pensamento e de cálculo que existem no setor eólico em geral. Isso significa que a gente precisa também formar essas pessoas, né? E aí eu trouxe até, se tiver interesse, a gente divulgar um pouquinho as entidades que têm feito isso no Rio Grande do Norte, que são, basicamente, a pioneira nisso foi o CETEGAS-ER, né? O CETEGAS-ER tem cursos técnicos, por exemplo, de tecnologia em geração eólica, sistemas elétricos aplicados a parques eólicos, legislação ambiental, medição anemométrica, que é importante, medição de ventos, normalização e desempenho de aerogeradores, então cursos técnicos. Depois nós temos, lá no CERN, nós temos feito aí também um esforço bastante grande, colocando alguns cursos. O IFRN de João Câmara tem uma formação superior em tecnologia de energias renováveis, é uma formação muito interessante, muito boa, qualidade muito elogiada, lá em João Câmara, então imagina, na capital lá do Mato Grande. E nós lá no CERN, como eu estou dizendo, a gente está produzindo aí alguns cursos. Já temos um curso com a ONP de gestão de parques eólicos, que ano passado foi um sucesso, esse ano vai ter outra turma, e vários cursos na área de análise de viabilidade econômica, financiamento de projetos de geração de energia, sistemas fotovoltaicos, elaboração de projetos fotovoltaicos para microgeração, dimensionamento de usinas solares, cursos da área ambiental também voltados a parques eólicos e parques solares, que também agora é a nova entrada, tanto parques eólicos fazendo capacidade de geração solar, quanto parques solares isolados, né? Capacitação em energia eólica, operação de turbinas, desenvolvimento de projetos, enfim, vários cursos que vão estar disponíveis também em breve lá no site do CERN, cern.org.br, ou no Facebook do CERN, CERN Brasil. E o do CETEGAS-ER também eu convido todos aqui que frequentem, do CETEGAS-ER, que é um centro de excelência em Natal, e o de João Câmara. Então, basicamente, essas três entidades. A UNP tem um curso também. Aqui na UFRN mesmo, vários departamentos têm se mobilizado e tomado iniciativas em relação à energia eólica e energia solar.
E tudo que se refere à energia em geral, elétrica, também é aproveitado para esses empregos que a gente mencionou. Ô, Jean, da última vez que você veio aqui, eu acho que nós conversamos a respeito da dificuldade com relação às linhas de transmissão. Esse problema já foi totalmente sanado com a perspectiva da implementação desses novos polos? Nós temos na verdade, aqueles projetos, aqueles problemas que foram detectados na época por até uma reportagem nacional no Fantástico, de parques eólicos parados e tal, aquele atraso foi resolvido, que era um atraso de 2012 a 2014. Nós temos ainda uma linha atrasada aqui, que deve ficar previsão agora para maio de 2016, maio agora desse ano, que é ali de São Miguel do Gostoso, justamente Parques da Voltalia, a SE de Touros, e uma que deu um problema inusitado, que é o seguinte: a empresa que ganhou para construir, que é a linha de Lagoa Nova, dos parques da Serra de Santana, de alguns parques da Serra de Santana, essa empresa sumiu. Ela ganhou o leilão e não performou, né? Então ela não cumpriu a obrigação que tinha de começar a obra, etc, etc. Essa concessão, então, foi cassada, digamos assim, em termos leigos, pela ANEEL, corretamente. A empresa foi punida e agora está num lapso aí de saber quem vai assumir essa obra, porque tem uma emergência muito grande, esses parques estão ficando prontos, alguns já estão quase prontos para operar, e de fato não foi uma questão de planejamento, como foi naquela época, 2012, se acusou desse processo de planejamento posterior, foi simplesmente uma questão realmente de o concessionário falhar. Isso acontece em todos os processos de licitação, pode acontecer um caso em 100 em que ocorra isso. Nesse caso aconteceu isso. E as medidas que o governo tomou foram corretas, na verdade não tinha muito o que fazer, não tem como forçar uma empresa que sumiu a assumir uma obra, você tem que substituir por outra, ou fazer um processo todo do zero, ou fazer um processo de transição, por exemplo, para uma Chesf, que é uma empresa estadual, que é o que está se tentando, estatal, para que assuma essa responsabilidade com a tarifa que a outra empresa ofereceu. Ô Jean, principal financiador do setor eólico brasileiro é o BNDES, e me parece que ele encerrou o ano passado com mais de 7 bilhões de reais em aprovações para 82 novos projetos de geração de energia elétrica. O Estado está contemplado nesse montante? Está muito, tremendamente, com certeza. Desses projetos que a gente falou, 92 parques aí, eu dificilmente localizo um que não tenha participação do BNDES no financiamento. Realmente tem sido fundamental essa participação. Ela é uma âncora, na verdade, desse processo todo. Pouco se diz isso, né? Parece que tudo acontece de milagre, que as pessoas têm, então, e as próprias empresas se autofinanciam. Não. Existe uma alavancagem muito importante que faz parte do plano federal, justamente para a expansão da matriz elétrica brasileira em geral, não só eólica, mas que é extremamente relevante. Essa questão é uma questão de política de desenvolvimento mesmo, né? E tem sido levado muito a sério. O BNDES tem critérios rígidos, não é nada muito fácil, tem critérios inclusive de atendimento socioambiental. Existe parte desse dinheiro, quando é financiado, é obrigado a ser destinado a atividades nas comunidades. Por exemplo, tem vários exemplos aqui justamente nessa área do litoral norte, João Câmara também, tudo, onde as empresas acabam dedicando parte desse orçamento delas a projetos socioambientais com as comunidades locais. Para a gente encerrar hoje, qual o principal grande desafio do setor? Eu acho que hoje o grande desafio ainda é a questão infraestrutural, né? Quer dizer, a eólica, ela entrou em áreas onde eram, na verdade, grandes consumidores de energia de ponta final. Então, por exemplo, se você imaginar o mapa do Brasil, o que é Touros ou São Miguel, ou a própria região do Mato Grande, eram regiões que eram abastecidas de energia com consumo muito baixo. A linha ia lá quase fininha, já chegando no final de umas regiões pouco populosas, com pouca atividade industrial, quase nenhuma, praticamente nenhuma. E hoje elas são geradoras de energia em grande escala. Então, você tem que inverter todo o pensamento de logística de entrega de energia, e ao invés delas serem pequenos consumidores em ponta final, no final do Brasil, esse final do Brasil, de repente, virou o jogo e passou a soprar, literalmente, energia para dentro do sistema. Então, a gente deixou de ser, até 2010, nós éramos grandes, vorazes consumidores de energia de Paulo Afonso. Nós importávamos praticamente toda a nossa energia da Bahia. E, de repente, nós estamos exportando 2 vezes mais do que nós consumimos em energia renovável e limpa.
Então, esta mudança, essa inversão da logística das linhas de transmissão não é imediata. Então, esse ainda continua sendo um gargalo. Agora, é um gargalo que está sendo resolvido, sendo equacionado. Eu diria que, dos outros gargalos que o Brasil tem, o da energia é o que menos, o da energia eólica, principalmente, é o que menos dói. Realmente não tem, é praticamente um setor cujos problemas são extremamente resolvíveis. Ok, queremos agradecer a participação hoje aqui no Jornal do Meio-Dia de Jean Paul Prats, ele que é diretor do Centro de Estratégicas em Recursos Naturais e Energia. Jean, muito obrigado pela sua participação e pelas informações. Bom carnaval a todos. A todos nós. Boa tarde. Depois